Estima-se que os sistemas de saúde europeus pouparam cerca de 34 mil milhões de euros com a aposta na automedicação responsável e no alargamento da lista de medicamentos não sujeitos à receita médica. Esta tendência internacional exige a participação de todos. Emma Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias, junta-se a nós para debater as mudanças em curso no mercado dos medicamentos. Podemos dizer que a automedicação responsável com medicamentos não sujeitos à receita médica é hoje a forma predominante de cuidados médicos a nível mundial? Bem, sem dúvida que é uma das formas que as pessoas têm utilizado com maior frequência para tratarem de si próprias e, no fundo, também através da capacitação que lhes é proporcionada pelos profissionais de saúde, quer a nível médico, quer a nível farmacêutico. De facto, isso tem permitido que as pessoas utilizem cada vez mais este recurso antes de recorrer a outros níveis de cuidados de saúde. Isso permite e tem permitido aliviar a pressão sobre os diferentes níveis de cuidados de saúde e, por essa via, também promover a sustentabilidade do próprio sistema. Importa dizer que esta automedicação, que, como disse, deverá ser responsável, numa perspectiva em que, de facto, nós sabemos que os medicamentos têm benefícios, mas acarretam sempre riscos ao nível da sua utilização, nomeadamente quando mal utilizados, quando não utilizados para a indicação respectiva ou quando, por exemplo, perante determinadas características da pessoa possam originar reações adversas ou sejam contraindicados até mesmo na sua própria indicação. Isso é importante capacitar de facto a pessoa para poder utilizar os medicamentos da melhor forma e é isso que a sociedade tem vindo a promover, é uma maior literacia em saúde, uma maior capacitação da pessoa para adotar não só estilos de vida saudáveis, o que também tem acontecido, nomeadamente ao nível da promoção do exercício físico, de uma alimentação saudável, entre outros comportamentos saudáveis, nomeadamente, por exemplo, o combate ao tabagismo, mas também, quando necessário, a utilização de medicamentos não sujeitos à receita médica para tratar determinados sintomas. Portanto, quando falamos de medicamentos não sujeitos à receita médica, de que medicamentos, na verdade, estamos a falar? Nós estamos a falar de medicamentos que, estando aprovados enquanto medicamentos, são medicamentos que podem ser dispensados sem apresentação de prescrição médica. Portanto, são medicamentos normalmente para os quais já foi recolhida ao longo dos anos evidência da sua efetividade e, por outro lado, também evidência da sua segurança em termos do uso para afecções comuns e que não necessitam de um diagnóstico prévio ou que já foram diagnosticadas no passado e que podem depois, quando surgem novos sintomas, por exemplo, em situações sazonais, como uma rinite alérgica, em que haja indicação médica ou farmacêutica para poder repetir esse mesmo tratamento. E, portanto, são estes medicamentos que não necessitam de diagnóstico e de uma avaliação médica prévia e que, portanto, podem ser dispensados através de aconselhamento farmacêutico sem a apresentação da mesma. Mas quando falamos aqui do alargamento desta lista de medicamentos não sujeitos à receita médica, que é uma tendência internacional, estamos a falar de um alargamento para abranger que tipo de medicamentos também? Normalmente estamos a falar precisamente de medicamentos para afecções chamadas afecções menores, ou seja, sintomas de circunstâncias virais, por exemplo, que sabemos que são autolimitadas e que são circunscritas no tempo, digamos assim, que em 5 ou 7 dias as situações se resolvem, nomeadamente estamos a falar de constipações ou outro tipo de infecções virais, mesmo como a gripe, que também não necessita de cuidados médicos, a não ser que haja complicações e, portanto, nessas circunstâncias podem ser utilizados medicamentos não sujeitos à receita médica. Por exemplo, uma pessoa que tem dores de cabeça ou que já tem, por exemplo, como referi atrás, rinite alérgica diagnosticada, que sabe que em determinadas alturas do ano poderá ser necessária a utilização de um determinado antihistamínico. Uma pessoa, por exemplo, que tem reações alérgicas cutâneas, por exemplo, em que também pode utilizar algum produto para utilização tópica. Portanto, cada vez mais se identificam estas situações
que não acarretam, no fundo, elevado risco para complicações já tendo sido, lá está, ou diagnosticadas ou sendo uma situação que não necessita de avaliação médica, podem então as pessoas, através de medidas não farmacológicas e através da utilização de medicamentos, corrigir estes sinais e sintomas sem ser necessária a avaliação médica. E as doenças crónicas também podem ser abrangidas pelos medicamentos não sujeitos à receita médica? Algumas doenças crónicas, sem dúvida, nós, quando falamos normalmente de doenças crónicas, associamos às doenças cardiovasculares e outro tipo de doenças que normalmente necessitam de uma avaliação médica recorrente e constante, uma vez que podem evoluir no sentido mais ou menos positivo e podem ser necessárias alterações terapêuticas para garantir que a pessoa se encontra controlada, nomeadamente ao nível da sua glicemia ou da sua hipertensão, a sua dislipidemia. Portanto, sim, há determinadas doenças crónicas para as quais também já temos medicamentos não sujeitos à receita médica que podem ser utilizados. Mas, normalmente, e para a grande maioria das situações, os medicamentos não sujeitos à receita médica são normalmente para situações e sintomas agudos, que não perduram no tempo, que são, como referia, os chamados autolimitados, porque normalmente estão circunscritos ali a uma semana, digamos assim, em termos de sintomatologia, porque a indicação sempre que existe, quando há a utilização de medicamentos não sujeitos à receita médica ou a adoção de medidas não farmacológicas para combater determinados sintomas, é que se esses sintomas persistem no tempo, deve ser feita uma avaliação médica para identificar se, entretanto, a causa justifica um outro tipo de intervenção ou se é necessário adaptar um tratamento que se mostrou eficaz até àquele momento, mas que depois acaba por se mostrar ineficaz mais tarde. Para alargar esta lista de medicamentos não sujeitos à receita médica, isto obriga, obviamente, a mudanças também na própria classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público. Que implicações é que isto tem para o utente na prática? Esta questão da divisão entre os medicamentos sujeitos à receita médica e não sujeitos à receita médica tem principalmente implicações do ponto de vista de não ser necessária uma avaliação médica prévia e recorrente e a apresentação da prescrição médica para poder aceder a estes medicamentos. Portanto, o impacto na pessoa é precisamente o poder ser-lhe dispensada esta medicação sem a apresentação de prescrição médica. E é importante aqui diferenciar também entre os medicamentos não sujeitos à receita médica que podem ser dispensados nas farmácias comunitárias e também em locais de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica ou aqueles medicamentos não sujeitos à receita médica que têm uma outra classificação, que são os chamados medicamentos não sujeitos à receita médica, dispensa exclusiva em farmácia, que estão apenas acessíveis através das farmácias comunitárias, uma vez que é onde podemos garantir que se encontra sempre um farmacêutico para, no fundo, fazer a dispensa do medicamento e uma avaliação prévia da situação antes de poder ser dispensado esse medicamento. Para esses medicamentos não sujeitos à receita médica, estes de dispensa exclusiva em farmácia, existem inclusivamente protocolos que são construídos pela autoridade reguladora, o Infarmed, que são depois também enviados para consulta à ordem dos farmacêuticos, numa perspectiva de que o farmacêutico possa fazer uma avaliação inicial sobre a pertinência e a adequação da dispensa daquele medicamento para aquela pessoa naquela circunstância. E, portanto, temos aqui, na realidade, 3 classificações de medicamentos que podem ter implicações diferentes para as pessoas quando as pessoas procuram aceder a estes medicamentos. Há pouco falava-me aqui da sustentabilidade e a questão aqui que se impõe é, de facto, como é que o alargamento desta lista de medicamentos não sujeitos à receita médica pode contribuir para a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde? Bem, há pouco eu falava precisamente da questão da redução da pressão sobre os diferentes níveis de cuidados.
nós sabemos que as farmácias comunitárias, por exemplo, assumem-se muitas das vezes como porta de entrada no sistema de saúde e o objetivo é, no fundo, proporcionar a possibilidade a uma pessoa de ter uma interação com um profissional de saúde que está disponível para fazer uma avaliação prévia da situação e, precisamente, identificar se os sinais e sintomas que a pessoa apresenta podem ser tratados ao nível da farmácia comunitária ou ao nível da automedicação responsável, adotando medidas não farmacológicas e farmacológicas que vão, de certa forma, corrigir a situação e combater os sinais e sintomas apresentados e não sendo necessária avaliação médica ou avaliação posterior, ou se é necessário referenciar para que nível de cuidados e qual o nível de cuidados mais adequado. Nós, em Portugal, constantemente falamos sobre a eventual excessiva utilização das urgências hospitalares, mesmo em situações que não o justificariam. Uma vez que as pessoas sentem que por vezes não obtêm resposta a outro nível de cuidados ou que pensam que as urgências hospitalares é a melhor forma, no fundo, de terem resposta para a sua situação. Claro que uma visita a uma urgência hospitalar é muito mais onerosa para o sistema do que se primeiro se tivesse promovido a farmácia comunitária ou mesmo a linha SNS 24 como porta de entrada no sistema para se fazer uma triagem prévia e poder-se verificar se efetivamente se justifica uma ida à urgência ou se, por exemplo, a utilização de um centro de saúde através das suas consultas de urgência poderá ser a melhor forma, ou mesmo, como referi há pouco, se a adoção de medidas não farmacológicas e farmacológicas que estão ao alcance da pessoa sem receita médica, se podem ser a melhor forma. E, portanto, quando estamos a promover que os cuidados de saúde sejam, no fundo, realizados no nível de cuidados onde eles são mais eficientes, onde são menos onerosos, obtendo o mesmo nível de qualidade ao nível do tratamento que é disponibilizado, então estamos a promover forçosamente a sustentabilidade do sistema. A mudança do quadro legal neste domínio é imperativa para também termos soluções mais inovadoras? Eu diria que neste momento a tipologia de classificação de medicamentos que nós temos em Portugal é adequada. O que é necessário é haver uma avaliação e uma monitorização constante ao nível das indicações terapêuticas e também das substâncias ativas que estão disponíveis para, no fundo, identificar novas oportunidades de termos medicamentos que sejam adequados ao estatuto de medicamentos não sujeitos a receita médica e do ponto de vista da Associação Nacional das Farmácias, e tendo em conta que nós temos 3,9 farmacêuticos em média em cada farmácia e, portanto, temos vindo a reafirmar também a nossa disponibilidade para contribuir para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, acreditamos que através do enriquecimento da lista de medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia, através da adoção de determinados protocolos, pode de facto ajudar a reduzir esta pressão que temos sentido no sistema de saúde. E, portanto, há sempre uma oportunidade no fundo, de fazer esta monitorização ao longo do tempo e identificar estas novas áreas terapêuticas ou novas substâncias ativas para as quais existe evidência de que a atuação farmacêutica possa ser, no fundo, digamos que suficiente, sempre em complementaridade, como é óbvio, com a intervenção médica, para poder proporcionar uma solução de saúde às pessoas sem ter de as reencaminhar para outros níveis de cuidados. A questão da segurança é muitas vezes discutida quando falamos desta temática. Como é que vê, por exemplo, a venda online, hoje em dia com a proliferação de plataformas digitais, dos medicamentos não sujeitos à receita médica?
Nós achamos que o online deve replicar as condições em que os medicamentos têm de ser dispensados na forma física. Ou seja, a nossa interpretação até do quadro legislativo e inclusivamente daquilo que achamos que mais protege as pessoas do ponto de vista da boa utilização dos medicamentos, é replicar precisamente no espaço digital a experiência que as pessoas têm quando estão no físico e, portanto, assegurar que a dispensa de medicamentos é sempre acompanhada de informação e aconselhamento que permitam uma boa utilização. Portanto, nós sabemos que o digital está a evoluir, que existe, apesar de que houve uma aceleração neste período pandémico, mas que agora, no período pós-pandémico, nós sabemos que já não está a aumentar ao mesmo ritmo. As pessoas apreciam, principalmente no mercado da saúde, apreciam de facto a proximidade e o conhecimento e a personalização, digamos assim, e o pessoal na prestação de cuidados de saúde, mas sabemos que é algo que está a existir, o aparecimento também do chamado ecossistema digital na área da saúde. Portanto, vemo-lo com bons olhos, desde que de facto se repliquem as condições de dispensa e que não sejam utilizadas estas plataformas apenas como plataformas logísticas de acesso ao medicamento, porque não é o acesso ao medicamento que vai garantir os seus bons resultados terapêuticos. Aquilo que garante a otimização da efetividade e da segurança das terapêuticas é uma boa utilização. E, portanto, tem de haver sempre a oportunidade de haver um apoio para essa boa utilização e uma utilização responsável do medicamento, independentemente do seu estatuto. A farmácia e os farmacêuticos têm, então, um papel fundamental a cumprir naquilo que é a segurança do mercado dos medicamentos? Sim, sem dúvida nenhuma, e isso é do interesse de todos, do sistema regulamentar, da própria indústria farmacêutica, do setor farmacêutico em geral e, acima de tudo, do cidadão. Garantir que os medicamentos são utilizados em condições que garantam a sua segurança. Como eu dizia há pouco, os medicamentos acarretam sempre risco. Aliás, aquilo que nós aprendemos muito é lidar com este binómio do benefício e do risco. E perceber que um determinado medicamento pode, numa determinada pessoa e numa determinada circunstância, esse equilíbrio favorecer o benefício e, portanto, aquele medicamento ser indicado para aquela pessoa e, noutra circunstância ou para outra pessoa, os riscos suplantarem os benefícios e aquele medicamento não ser indicado naquelas circunstâncias. E, portanto, deve ser feita sempre esta avaliação. O medicamento não é... Este binómio de benefício-risco não é efetuado apenas sob o ponto de vista do medicamento ou da substância ativa. É sempre avaliado em função daquela que será a sua utilização numa determinada pessoa, com determinadas características. É por isso que muitas vezes nós dizemos que o medicamento que faz bem a uma pessoa poderá, não forçosamente, fazer bem a outra, porque a outra pessoa pode ter características diferentes que podem fazer com que esse equilíbrio benefício-risco não seja exatamente igual. Mas haveria vantagens numa espécie de farmacovigilância, por exemplo? Não, sem dúvida que sim. Nós temos os sistemas nacionais de farmacovigilância, são sistemas que estão aptos e que estimulam o reporte de reações adversas, tanto para medicamentos sujeitos a receita médica como para medicamentos não sujeitos a receita médica. E, portanto, esses reportes de farmacovigilância são muito importantes ocorrer, de modo a que se possa adaptar até as próprias circunstâncias de uso e, muitas das vezes, até fazer alterações regulamentares. Eu recordo-me que, há uns anos atrás, no Reino Unido, após se ter precisamente alterado o estatuto do paracetamol enquanto medicamento não sujeito a receita médica, que houve uma má utilização do medicamento que acarretava riscos, inclusivamente uma má utilização intencional, ou seja, a utilização do paracetamol
para fins das pessoas fazerem mal a si próprias, e houve uma alteração regulamentar que, entretanto, foi disputada precisamente por sinais que ocorreram ao nível de reportes de farmacovigilância, desse mau uso do paracetamol, para se alterar a legislação no sentido de se promover a dispensa de medicamentos em embalagens mais pequenas, ou seja, com menor número de comprimidos, e que não se pudessem dispensar mais do que um determinado número de embalagens em cada dispensa. Ou seja, foi através de um sinal de farmacovigilância, que foi originário de várias notificações que foram feitas ao longo do tempo, que houve depois essa alteração da legislação. Portanto, é muito importante que os profissionais de saúde, inclusivamente os cidadãos, que hoje em dia também já podem eles próprios fazer essa notificação de reações adversas, que a façam para que possamos sempre ir adaptando ao longo do tempo as indicações, as contraindicações, a lista das reações adversas e a sua frequência. Tudo isso vai sendo atualizado ao longo do tempo com os reportes que são feitos através dos sistemas de farmacovigilância. É preciso evoluir em estreita colaboração, no fundo, também com as entidades reguladoras? Sim, sempre, sem dúvida. Nós temos, ao nível das entidades reguladoras, comissões que vão fazendo estas avaliações e que vão também, no fundo, monitorizando as alterações que são efetuadas para avaliar da sua adequabilidade. E, portanto, esta estreita colaboração entre os profissionais de saúde, o próprio cidadão que também recolhe estes dados e que também tem a sua própria experiência com a utilização dos medicamentos, e passar toda esta informação para as autoridades é absolutamente fundamental para que depois essa informação se transforme em conhecimento e para que esse conhecimento depois se possa verter em nova legislação. A literacia em saúde acaba por ser cada vez mais fundamental para a promoção da saúde e para a prevenção da doença. Sim, sem dúvida que a literacia em saúde e a promoção da literacia em saúde eu diria que dos fatores mais importantes até para a sustentabilidade do sistema de saúde, como dizíamos há pouco. E a literacia, porque a literacia em saúde permite também que uma pessoa possa, de facto, fazer uma utilização mais racional e responsável dos recursos que tem à sua disposição. Portanto, é responsabilidade dos profissionais de saúde que tiveram uma formação específica nesta área, também ir não só informando, mas sobretudo esclarecendo as dúvidas relacionadas com a saúde. Hoje em dia, quando nós falamos da tomada de decisões, a tomada de decisões deve ser feita de forma não apenas informada, mas totalmente esclarecida. A pessoa depois pode tomar as suas decisões e é ela que, em última análise, toma as decisões mais importantes do ponto de vista da sua própria saúde. E desde que as tome de forma esclarecida, aí pelo menos podemos dizer que a pessoa tomou uma decisão com base em informação que lhe foi transmitida. E como é que nesse domínio as farmácias podem continuar a contribuir, de facto, para aumentar a literacia em saúde? Nós nas farmácias temos uma oportunidade absolutamente ímpar, na perspectiva em que, para além da excelente distribuição que temos pelo território nacional, associada a esta enorme qualificação dos profissionais que trabalham nas farmácias comunitárias, já falei há pouco dos 3,9 farmacêuticos que nós temos em média por cada farmácia em Portugal. Temos a entrar nas nossas farmácias todos os dias uma média de 550 mil pessoas, o que é absolutamente um número muitíssimo elevado e, portanto, que representa uma série de, eu diria mais do que oportunidades, responsabilidades de intervenção. E, portanto, em todos estes contactos que nós temos com a população, nós temos esta oportunidade de transmitir mensagens de promoção da saúde, de prevenção da doença e de boa utilização dos medicamentos e das medidas
farmacológicas e não farmacológicas em geral. E, portanto, temos aqui uma série de oportunidades e responsabilidades de intervenção. E também temos, enquanto setor, para além daquilo que conseguimos fazer dentro de portas das farmácias comunitárias, com todos estes contactos que temos todos os dias, também temos uma tradição de sairmos das nossas próprias portas e irmos, por exemplo, às escolas, fazer ações de promoção da saúde, inclusivamente as nossas organizações do setor, nomeadamente a Associação Nacional das Farmácias, através do Museu da Farmácia e de alguns workshops educativos que também proporciona às próprias escolas, a Ordem dos Farmacêuticos, através da iniciativa do uso responsável do medicamento, associado a um projeto que é a Geração Saudável, que também estimula que o farmacêutico vá às escolas falar sobre assuntos relacionados com a saúde, e a cooperação também com a própria Apifarma no seu programa Tratar de Mim, em que, associado também muitas das vezes a estas iniciativas, também é um programa que tem precisamente esta missão, ou seja, por um lado sensibilizar as pessoas para o tipo de afecções mais comuns que podem ser tratadas com medidas não farmacológicas e com medidas farmacológicas associadas a medicamentos não sujeitos a receita médica, e promover precisamente o uso responsável dos medicamentos não sujeitos a receita médica no âmbito e no contexto destas mesmas afecções. Portanto, eu diria que, para além de uma abordagem, e sem desmerecer, um pouco mais passiva, quando estamos nas nossas farmácias e respondemos a questões ou proporcionamos aconselhamentos perante a apresentação de determinada sintomatologia, também tem havido muito uma abordagem proativa à população e inclusivamente às gerações mais jovens, para poder dotá-las já de outro tipo de ferramentas e outro tipo de informação para que possam crescer de forma mais saudável e já conhecendo os diferentes níveis de cuidados e quando é que é mais adequado utilizar que nível de cuidados, dependendo das circunstâncias. O próprio perfil das farmácias tem mudado ao longo dos tempos. Na verdade, as farmácias hoje não são apenas sítios onde se vendem medicamentos. Sim, as farmácias têm, para além de proporcionarem o acesso ao medicamento, que continua a ser uma das suas funções mais reconhecidas. Sabemos que ao dia de hoje, e aliás a nossa missão sempre passou pela otimização da efetividade e da segurança das terapêuticas, e sabemos que para promover a efetividade e a segurança das terapêuticas temos de promover uma boa utilização, e para promover uma boa utilização ao dia de hoje nós já sabemos que aquela postura eventualmente mais paternalista ou mais diretiva por parte de um profissional de saúde não é efetiva para as novas gerações que temos ao nível da sociedade. As pessoas querem estar envolvidas no seu processo de cuidados, querem tomar as suas decisões de forma esclarecida, como falava há pouco, querem fazer parte da sua equipa de cuidados de saúde e, portanto, nós profissionais de saúde temos de adotar uma postura muito mais de capacitação, de promoção da literacia, de partilha de informação e no fundo, englobar aquela pessoa, lá está, no próprio processo de decisão. E, para além disso, as farmácias comunitárias e também derivado à sua evolução até legislativa, tem permitido incorporar nas equipas das farmácias comunitárias outros profissionais de saúde, nomeadamente nutricionistas, enfermeiros, que também têm enriquecido a nossa proposta de valor e que também permitem, no fundo, sublinhar aspectos importantes para essa otimização da efetividade e segurança das terapêuticas, nomeadamente ao nível dos comportamentos alimentares, que são absolutamente fundamentais para o controle de muitas doenças crónicas, mas que também para algumas doenças para as quais são utilizados normalmente medicamentos não sujeitos a receita médica. Por exemplo, estou a falar de distúrbios gastrointestinais e, portanto, é associar, no fundo, o conhecimento e aquilo que tem vindo a ser tradicionalmente a missão farmacêutica a estas novas áreas e aos outros profissionais de saúde tem permitido à farmácia ocupar um espaço mais holístico até na saúde das pessoas.
Muito obrigada pelos seus inputs em relação a esta temática dos medicamentos não sujeitos à receita médica, que na verdade é um tema que toca todos os portugueses. E assim nos despedimos. Continua a acompanhar as nossas entrevistas no site da Apifarma.